deixa-lhe também a capa. Se ninguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que desejas que lhe empreste. Amém? Então, na semana passada, né, nós exploramos aí essa transformação nas nossas vidas através dessas palavras de Jesus a respeito da justiça e da vingança. E nós começamos aí com o versículo 38, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus, ele está voltando ali na lei, como a gente disse semana passada, né? Jesus, ele volta ali na lei, ouvistes o que foi dito. Mas depois ele completa que nós não devemos agir, retribuir na mesma moeda. Foi isso que nós aprendemos semana passada. Então, nós falamos sobre esse termo, né, olho por olho, dente por dente, de onde ele vem. Então, esse termo aí, olho por olho, dente por dente, ele é muito mais antigo que a Bíblia, muito mais antigo que a escrita ali da Bíblia. Porque o que a gente falou? Moisés nasceu ali por volta de 1300, né, alguns falam 1300 e pouco, 1500 e pouco antes de Cristo. E a lei de Talião, ela foi colocada no Código de Hammurabi, ali por volta de 1750 e pouco, na época que Hammurabi reinou ali na Babilônia. Então, como os anos eram contados ao contrário, a gente entende que essa lei de Talião já vinha ali muito antes de que Moisés escrevesse a lei. Não é isso? Então, ali, de 1700, se for 1300, né, o nascimento de Moisés, teria uns 400 anos de diferença. Né? A gente não tem, pelo menos eu não encontrei, nada que diz ali a data da lei de Talião, só do Código de Hammurabi, tá? Que é essa faixa aí de 1752, por aí, antes de Cristo. E essa lei, ela tinha olho por olho, dente por dente, como a gente viu semana passada. E a gente fala muitas vezes, né, como a gente falou semana passada, esse versículo como até mesmo uma coisa assim do cotidiano, porque nós queremos sempre descontar na mesma moeda, mesmo que a gente não faça, mas o nosso sentimento, a nossa vontade é de descontar. A gente pensa em descontar, a gente sente na hora da raiva o desejo de descontar, mas mesmo que a gente não faça, a gente já maquinou ali na nossa cabeça a vingança. E essa pedra, essa lei de Talião, ela foi esculpida numa pedra e ela está hoje exposta lá na França, né? Paris, no museu de lá. E nós falamos sobre o verdadeiro propósito da lei, que não era incentivar a vingança, mas limitar a vingança. Não foi assim que nós falamos? A lei não era para incentivar a vingança, mas limitar a vingança. Lembrando que o Sermão do Monte não era para a multidão. O Sermão do Monte foi ministrado por Jesus para os discípulos. Então, Jesus queria ensinar para quem era do seu reino ali como ser, né, como agir, como lidar com a lei. Então, a lei, ela não é para vingar, mas para limitar a vingança.
Não era uma coisa que você precisava fazer. Então, se nós pensarmos no mundo cheio de maldade, sem lei nenhuma, como que seria? Então, o verdadeiro propósito da lei, limitar a vingança para que não houvesse retaliação além do que foi, do que a pessoa sofreu, né? Como eu coloquei semana passada, se alguém lhe roubasse uma ovelha, por exemplo, você não podia ir lá e queimar a vinha toda da pessoa, porque aí você estava indo além da lei. A lei era olho por olho, certo? Frear o caos, né? Como mundo sem lei seria um caos. Imagina hoje, né? Nosso mundo sem lei nenhuma. Como que seria? Todo mundo fazendo o que quer e o que não quer, do jeito que deseja. Então, não seria uma coisa muito bacana. E é o propósito da lei um avanço civilizatório, né? Que a civilização, então, naquela época, houve um avanço através da lei que foi estipulada ali para que ninguém fizesse o mal além do que recebeu. Então, mas por que isso? Nós somos péssimos em julgar, né, como nós falamos semana passada. A nossa justiça, nosso senso de justiça é totalmente diferente do senso de justiça de Deus. Como diz em Isaías 64, 6a. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. E aí, o que é esse trapo de imundície? Semana passada também nós falamos. Trapo de imundície nada mais é que são dois termos, duas explicações para trapo de imundície. Uma é as faixas do leproso. Então, assim, né, quando tirava aquela faixa ali para trocar a faixa, ou mesmo tinha muitos que ficavam muito tempo e aquela faixa ficava sangrando, e quando pegava, tirava aquilo ali, vinha pele morta junto e era muito fedida, porque o leproso fedia, né, carne podre. E a segunda é os tecidos, né, os panos que usava no período menstrual. Então, pensa aí. Você quer falar? É? A gente tinha levantado a mão. Então, pensa aí, né? Quando não existia absorvente, as pessoas usavam, então, pedaços de pano ali para poder se higienizar ali, né? Como absorvente. E aquilo ali não era bacana. Né? Ninguém gosta desse tipo de coisa. É imundo. E o problema também não era só a situação do tecido que era enrolado nos leprosos, ou o tecido que era usado para isso, né? Depois que tirava. O problema era que essas pessoas eram consideradas imundas. Então, além do mau cheiro, elas eram consideradas também imundas. E agora pensa naquela época. Hoje a gente tem chuveiro, né? A gente pode tomar banho a hora que quer para ficar cheirosinho. Naquela época não tinha isso. Agora vocês imaginam, vocês acham que as pessoas tomavam banho todo dia? Não tomava não, gente. Uma bacinha ali para poder lavar mais ou menos, para ficar, né? Mas será que faziam isso todo dia? Né? Faziam caminhadas de não sei quanto tempo. Então, a gente imagina que não tinha isso de banho todo dia, né? E lá no Rio, banhar todo dia. Tinha aquele negócio de lavar, né? Mais ou menos. Irmã Mônica quer falar ali. Então, as pessoas tinham esse leproso e a mulher como imunda, mas por causa da lei também, né? Estava lá na lei. Pode falar aí, Mônica. Ah,
Ah, sim, você levantou a mão, achei que você estava querendo falar. Ah, então tá bom. Então, né, lá em Levítico, a gente pode ver essa lei lá, né, que é a lei de Moisés. Então, quem quiser dar uma olhada lá. Então, Jesus nos chama aqui para não retaliação, como nós dizemos semana passada. A não retaliação. Então, muitas vezes a gente pode pensar que Jesus está mudando a lei, né? Que Jesus está se opondo ao que Deus falou. Mas Jesus só está falando, não vamos retalhar, não. Vamos ser como eu, manso. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus, ele nos ensina que a vingança, ela é ruim para mim, não é para o outro. Muitas vezes o outro nem está sabendo. Né? E eu coloquei a célebre frase do seu Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Aí, seu Madruga já dizia isso. Há muitos anos atrás, eu lembro que quando eu era criança, eu assistia e falava: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é verdade, está na Bíblia. A vingança, ela consome a nossa alma. Quando eu tenho um sentimento de vingança, eu que sou prejudicado, não é o outro. Se eu tenho algo contra a Carol, ela tá bem, ela não está nem sabendo. Ela está vivendo a vida dela lá em paz, com Deus, e eu estou aqui. Não, ela me paga. Entendeu? Então, assim, e isso vai me corroendo, e esse sentimento vai crescendo dentro de mim, até que eu não consiga nem ter comunhão com Deus mais. Porque o que a palavra de Deus diz? Você tem um problema com seu irmão, vai lá e conserta. Porque senão, nem oferta você pode trazer aqui no altar. Nem oferta, imagina a comunhão com Deus. Não tem. Então, se você tem sentimento ruim de vingança, aí quando fala assim, não, mas eu não tenho sentimento de vingança, só não gosto de fulano. Mas quem não gosta, só pensa que as coisas não devem ser boas para ele, né? Você só pensa assim, tomara que não dê certo para aquela pessoa. Aí você fica sabendo de uma coisa, aí a pessoa pede para a igreja orar. Eu que não vou orar. Estou nem aí. E é verdade isso. Eu não estou falando uma mentira aqui, estou. Muita gente, infelizmente, tem esse desejo no coração. Não vou orar, não. Vou orar para mim. Eu que tenho que receber a bênção. Aí sentimento de inveja. E aí vai. Né? Então, a vingança, ela consome muito mais quem tem esse sentimento do que o outro. E o Senhor Jesus, ele nos chama a não ser vingativo, não maquinar a vingança. A vingança, ela faz parte da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa, mas nós não devemos alimentar a vingança em nossas vidas. Nós devemos tratar todo sentimento de vingança ou de qualquer outro sentimento ruim à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho. Então, como a gente falou semana passada, não existe ninguém bonzinho, né? Ninguém é bonzinho. Quando alguém faz mal para nós, nós queremos retribuir. Como eu falei, mesmo que não fazemos, mesmo que não retribuamos, mas nós queremos e temos esse sentimento. Né? O nosso desejo de vingança vem da ira contra o que vemos contra a injustiça, foi o que nós falamos na semana passada. Então, a nossa visão de justiça ou de injustiça é que faz com que a gente tenha esse sentimento de vingança. Mas lembrando lá no versículo anterior que nós lemos, que fala que a nossa vingança é como trapo de imundície, ou seja, não tem valor nenhum nossa justiça, somente a justiça de Deus. E quando Jesus ele vem aplicar essa lei para a gente aí dessa forma tão diferente e por muitos tão contraditória, muitas vezes
a gente pensa assim, quando ele diz assim, ó, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Muitas vezes a gente pensa, mas Jesus está querendo que eu seja besta. Jesus está querendo que eu seja, tipo assim, eu ignore a pessoa. Eu deixo para lá. Eu não sou besta, não. Eu vou fazer alguma coisa. Porque essa pessoa pisou em mim, essa pessoa me machucou, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. Mas Jesus, de maneira nenhuma, quer que eu e você seja besta. Seja bobo. Jesus, ele quer nos mostrar como proceder. E como agir de acordo com a palavra. Né? E como eu já falei, Jesus não veio para revogar a lei, mas que a lei seja cumprida. Então, o que acontece? Quando a gente pensa assim, agora eu tenho que ser besta, né? Deixar a pessoa fazer comigo o que ela quer e ficar por isso mesmo. Mas aí, quando Jesus fala essas palavras nesses versículos que nós lemos, não resistais ao perverso, Jesus, ele simplesmente está transferindo o executor da justiça. Por que Jesus transfere o executor da justiça? Lá na lei, quem executava a justiça? O homem. Olho por olho, dente por dente. Né? Então, lá na lei, o homem executava a justiça com as suas próprias mãos. Então, antes da graça, era o homem. Com a sua natureza caída, com a sua natureza pecaminosa, fazendo da maneira que ele achava que era justo. Mas, com a graça, Jesus vem e tira tudo das mãos imperfeitas, das mãos orgulhosas do homem, e faz o quê? E passa para as mãos de Deus. É isso que Jesus faz. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabia e ele queria ensinar para os seus discípulos que Deus era o único justo e perfeito juiz. Certo? E Jesus queria também que cada um dos seus discípulos ali, cada um daqueles que participavam do reino de Deus, descansasse na justiça de Deus. Ele está falando assim, olha, descansa na justiça do Pai. Não precisa preocupar em fazer justiça. Ele vai fazer justiça por você. Deixa ele agir, que ele é justo em tudo que ele faz. E aí, em Romanos 12, 19, o apóstolo Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso aqui, nós falamos semana passada também, que o apóstolo Paulo, ele vem nos orientar sobre a ira, sobre a vingança. Não dá lugar, nós não devemos dar lugar à ira. Mas porque quando ele fala aqui, mas dai lugar à ira, essa ira não é minha, não é sua. Essa ira é a ira de Deus. Ele fala, não vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira. Que ira é essa? Ira de Deus, não a minha. Porque se eu der lugar à ira, eu vou pecar, e aí eu vou querer me vingar. Eu já comecei a pecar aqui e aqui. E aí eu executo a vingança e me mato logo ali, com o pecado da vingança. Mas o apóstolo Paulo diz, não dê lugar a isso. Isso não te pertence. A vingança pertence a Deus. E ele é que retribui de acordo com a vontade dele. Amém, queridos? Então, Deus é o único justo juiz. E nós precisamos confiar que a justiça dele vai ser feita. Eu não preciso enlouquecer para fazer justiça, porque Deus faz por mim. A justiça de Deus, ela é perfeita em seu tempo, ela é perfeita em todo o momento. Então, Deus vai agir conforme a sua vontade, conforme o seu tempo. Tá?
Então, eu comecei aqui falando dos exemplos. Na realidade, eu não comecei. Eu ia falar dos exemplos e não deu tempo. Então, a próxima aula, né, que é hoje, a gente vai falar sobre os exemplos que Jesus deu nesses versículos que nós lemos, que são exemplos incríveis e que nós vamos entender porque são exemplos incríveis hoje. Muitas vezes, quando a gente lê esses versículos e fala assim, eu, porém, vos digo, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Esse versículo que eu li, o 39 todo, e aqui, essa parte que está no slide, é só o 39b, tá? Mas qualquer que lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, esse aí foi o primeiro exemplo que o Senhor Jesus nos dá como forma de nós fazermos aquilo que é certo, de nós agirmos conforme a lei de Deus, não do jeito que nós achamos que a lei é, como eles estavam fazendo lá, né? Fazendo de qualquer jeito, manipulando a lei para poder agir com uma justiça que não valia nada. Porque a justiça deles era de acordo com o que eles estavam sentindo ali naquele momento. Eles manipulavam a lei para isso. Então, por isso Jesus vem dizer, eu, porém, vos digo, não resistas ao perverso. Mas a qualquer que lhe ferir a face direita, dele também a esquerda. Então, nós vamos aí entender o que é o tapa na face direita. Isso aí era um insulto cultural. Naquela época lá, o tapa na face direita, ela era uma coisa específica. Por quê? O agressor, geralmente destro, né, ele ia bater na face direita da pessoa. Quando eu dou um tapa na pessoa com a minha mão direita, eu não atinjo a face direita dela, eu atinjo a face esquerda, não é assim? Pensa aí, ó, aqui minha face esquerda. Ó, se eu bato aqui, eu vou atingir a esquerda. Então, para que o agressor batesse na face direita, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que bater com as costas da mão. Então, ele batia assim na pessoa. Ó, isso. E isso aqui era uma forma de humilhar a pessoa. Isso aqui era uma forma de golpe superior e inferior. Então, quando batia assim, você já humilhava a pessoa. Né? Então, tinha essa cultura lá na época. Geralmente era senhor em escravo, romano em judeu. Então, a bater assim era para humilhar a pessoa. Então, não era um tapa para machucar. Pensa aí, se for um tapa para machucar, você vai bater assim, ó. Pá, arrebenta a pessoa, né? Faz igual aqui Dona Florinda, seu Madruga, ó. Fica os 5 dedos no rosto, né? Mas não era para machucar, era para humilhar, para mostrar que eu sou maior que você, eu sou superior a você. Entenderam aí o que quer dizer esse tapa para a gente poder entender o contexto, tá bom? Então, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, tá. Afirmação de poder e controle. Então, se eu ofereço agora a face esquerda, você quer falar, gente? Se eu ofereço agora a face esquerda para a pessoa bater nela, olha o que vai acontecer. Dignidade em ação. Então, aqui, ó, face direita, costa das mãos, insulto de superior para inferior. Oferecer a face esquerda, palma da mão, tapa entre iguais. Então, na hora que oferecer a face esquerda, a pessoa fala assim, não, pode bater aqui agora. Você bateu aqui? Então, bate aqui. Então,
mesmo que em silêncio, né, a pessoa só oferecesse a face esquerda, ela estava dizendo assim, ó, você não pode me humilhar mais. Agora, se você quiser continuar a me bater, você vai ter que me tratar como igual a você. Então, era isso que o Senhor Jesus estava falando aqui. Né? Quando você oferece, não é que você é bobinho, não é que você é besta, é porque Jesus estava falando assim, ó, você quer ser tratado como igual? Então oferece agora à esquerda. Ele vai ter que bater, porque você ofereceu, e na hora que ele bater, você vai estar olhando para ele ali na mesma altura, olho no olho. Você vai ser igual a ele. Ele não vai ser mais superior a você, ele não pode te humilhar mais. Entenderam aí o significado do tapa quando Jesus fala de entregar a outra face? Então, né, essa mensagem silenciosa aí, nós somos iguais. Você não pode agir como se eu fosse inferior a você. Então, é um convite, é uma forma, Jesus está te convidando assim, ó, você quer desarmar seu agressor? Então oferece a outra face. Te fez mal? Você quer desarmar ele? Vai lá dar um presente para ele. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Pega o presente, dá para ele. Que você vai desarmar ele na hora. Na hora ele já vai pensar, nossa, eu fiz mal para essa pessoa. E essa pessoa me paga com bem. Então é isso que Jesus está nos ensinando hoje. Quando nós oferecemos a outra face, nós não buscamos vingança. Nós não revidamos o agressor com o mesmo ódio, mas reagimos com paciência e amor. Amém, queridos? Então é isso que o Senhor Jesus está te chamando, está me chamando hoje para fazer. Pode falar, Jake. E isso aí se conecta lá do começo, né, do Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, quando o Senhor fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, ali nas bem-aventuranças ele identifica quem é o cidadão do reino de Deus. Então ele vai falando características, não que a gente tem que buscar, mas características que vão demonstrar a pessoa que é filha de Deus, a pessoa que é do reino de Deus. Ele vai falando todas aquelas 8 características. Então a primeira tem a ver com a humildade muito grande, né? Pobre de espírito é uma pessoa que é humilde, ele entende, e para realizar isso precisa de muita humildade, né? A gente não vai com arrogância, a gente não vai conseguir viver isso se dentro você já não for transformado e adquirir essa característica que vem do Espírito Santo, que é a humildade. E a outra coisa, né, fala lá sobre os que têm fome e sede de justiça, por exemplo, também é um outro, são pessoas que querem a justiça. Mas lá ele vai falar, aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os serão saciados, ou seja, não é você que vai se saciar da sua própria justiça, ou seja, Deus vai te servir a justiça. Então, se você tem fome, porque uma pessoa que foi humilhada, realmente você quer justiça. Uma pessoa que foi agredida, você vai querer justiça de alguma forma. Só que você confia tanto no caráter de Deus, você confia tanto que Deus tem poder e zela pela sua palavra, que você aceita esperar ser servido da justiça de Deus, seja ela qual for. O que ele decidir que é justo. Igual no versículo que Carla falou anteriormente, né? Não o nosso trapo imundo de justiça, não. É a justiça de Deus. Então eu tenho fome e sede de justiça e eu sei que eu vou ser servido. Porque lá não está falando que tem fome e sede de justiça que vai conquistar a sua justiça. Você vai adquirir, vai conquistar. Não. Você vai ser servido de justiça. Da justiça que vem de Deus. Então vejo muito isso. Porque, gente, as bem-aventuranças é meio que a chave para tudo que vem depois. Então, os outros 3 capítulos está sempre conectado com uma característica. Ele vai precisar de uma característica que está ali nas bem-aventuranças para depois viver a prática. Porque aqui agora já veio para a prática, né? O que tem que estar guardado no tesouro do seu coração para que você consiga viver isso aí? Vai ter que estar guardado pobre de espírito. Vai ter que estar guardado fome e sede de justiça.
E esse dar a outra face é uma mudança de comportamento. É ser humilde, como o Diego falou. Tem que ter muita humildade, como Jesus. Manso e humilde de coração. E essa característica nossa, essa característica de Jesus, para a gente conquistar, não é de nós mesmos, é com o Espírito Santo de Deus. Como foi falado semana passada também. Se o Espírito Santo não agir e não nos convencer disso, nós mesmos, nós não conseguimos fazer. Então, quando a gente fala dar a outra face, significa virar as costas para o seu agressor. Mas não é virar as costas, tipo assim, tô nem aí para você, não. É não alimentar a agressão. Não alimentar a ofensa. Não alimentar seu desejo de vingança. Porque aí, esse conflito, se você gerar um conflito, aí vai gerar outras complicações. E vai sempre ser um ciclo vicioso na nossa vida. Toda vez que nós revidamos o mal, esse mal volta contra nós. É como nós falamos lá. O mal que nós alimentamos prejudica muito mais a nós mesmos do que o outro. O outro está nem sabendo. E você está lá, morrendo por dentro. E pensando nessa pessoa toda hora. Essa pessoa se torna como se fosse um alimento para você. Você pensa nela toda hora. Acontece uma coisa, fulano, já lembra de fulano. Então, isso ali vai criando raízes dentro do seu coração, até que você não consegue mais resolver. De tanto que você alimentou aquela coisa ruim na sua vida. Então, dar as costas para essa pessoa, mas não no sentido de não estou nem aí para você, não, mas no sentido de não alimentar o conflito. Então, como eu falei, né, uma mudança de comportamento, não buscar a própria justiça, mas a justiça do nosso Deus. Deixar o Senhor atuar. Quando a gente deixa o Senhor atuar com a sua justiça, nós não agimos com sentimento de maldade, mas nós agimos com uma sabedoria que vem do Senhor. Amém, queridos? Então, nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto, para que nós não queiramos retribuir o mal com o mal. E é uma forma de transformação interior. Uma mudança de postura. O que é isso aí? Essa mudança de postura. É eu cultivar em minha vida o perdão, a compaixão. Então, todas as vezes que eu cultivo em meu coração a vingança, eu estou, de uma certa forma, me maltratando o meu corpo, maltratando a minha vida, porque minha vida vai gerar em torno disso. Mas quando eu cultivo o perdão, quando eu cultivo a compaixão, eu estou indo com aquilo que o Senhor Jesus me ensinou. E eu não estou, eu estou dominando a ira. E é isso que o Senhor Jesus nos convida. Olha aqui, Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o último versículo: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
Olha para vocês verem que interessante esses versículos aí que nós lemos. Quando a gente deixa Jesus agir nas nossas vidas, quando nós deixamos o nosso Deus fazer a justiça por nós, nós nos aproximamos mais de Deus. Quando nós agimos com a nossa mentalidade de natureza caída e queremos nos vingar a qualquer custo, nós nos afastamos do Pai. Então, são tantas as situações, esse versículo aqui, que fala assim no versículo 20, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, esse negócio de amontoar brasas vivas é como se fosse assim, ó, o Senhor está vendo o que você está fazendo. Toda vez que eu faço bem para aquele que me faz o mal, porque assim, naquela época eles tinham uma cultura de quando a pessoa se arrependia, ela colocava brasas sobre a cabeça, naquele arrependimento dela. E aí, esse versículo vem nos mostrar o seguinte: se a pessoa se arrepender, essas brasas vão estar lá na cabeça dela, e Jesus vai agir de forma ao arrependimento. Mas se ela não arrepender, da mesma forma essas brasas vão estar lá. E aí, o Senhor vai agir de justiça com aquela pessoa. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. É ir lá e fazer o bem. Porque o Senhor Jesus está vendo. Deus está vendo tudo. Mas se eu ajo com vingança daquela pessoa, o Senhor vai vir fazer justiça comigo. Não é assim? Ou não é? A justiça vai ser comigo. Porque se eu estou fazendo mal àquela pessoa, o Senhor vai cobrar da minha mão. Eu tenho que mostrar para Jesus tudo o que eu estou fazendo no julgamento final. E toda a minha vida. E a gente paga muita coisa que a gente faz, muito mal que a gente faz, a gente paga aqui também. Situações que a gente vive, que a gente acha que, eu estou passando por uma prova. Muitas vezes eu estou passando por isso porque eu dei brecha para o diabo agir na minha vida. E o diabo foi lá e agiu. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós desejamos, porque, igual eu falei, você pode não fazer, mas quando você deseja, você já está se contaminando. Diego, que você quer falar? Sim, eu não sei se você vai tocar nesse assunto, se for entrar depois você já me corta e já segue para não gastar o tempo à toa. Mas eu sei que tem um limite a respeito disso, né, de dar a outra face. Na verdade, é um comportamento interior de não querer a vingança, de não retaliar com raiva, com ódio às pessoas. Mas eu sei que tem um limite nesse sentido do estabelecimento da justiça. Ou seja, nós podemos ir atrás dos nossos direitos, nós podemos querer justiça. Inclusive, o apóstolo Paulo foi citado algumas vezes aí já, falando sobre a não violência, a não retaliação. Tem um evento, talvez o pastor, o pessoal que é bom de decorar passagens, vai falar, teve um evento que ele foi espancado numa cidade e foi encarcerado. Só que durante esse processo, descobriram que ele era um cidadão romano. Aí os caras queriam soltar ele na surdina de noite, para ninguém ficar sabendo, porque era crime o que eles fizeram. Eles prenderam sem perguntar nada, bateram nele, prenderam. E aí, quando eles queriam soltar, ele falou, não aceito. Vai ter que vir quem me bateu aqui, vai ter que vir as autoridades, eles vão me soltar. Eles vão ter que pedir desculpa. Então, ele exigiu o cumprimento da justiça. Ele não retaliou por vingança, mas ele exigiu o direito dele para que outras pessoas não sofressem a mesma coisa. Né? E dentro disso, tem uma grande seara, que talvez Carla vai entrar posteriormente, da autodefesa.
da defesa da sua família. Né? Entrou um ladrão lá. Cara, é a vida do seu filho a vida do ladrão? A vida do ladrão vai embora. Entendeu? Isso não é dar a outra face. A gente tem que deixar isso bem claro, porque às vezes, mal interpretado, vai levar a gente também a ser omisso quando nós podemos ser instrumento de Deus para a justiça também. A justiça tem que acontecer. Né? Então, tem um limite que é difícil. É difícil de explicar, é difícil de entender, porque geralmente a gente é empurrado para os extremos. Então, a gente é empurrado a vingar demais. Ou então, a gente é empurrado para deixar fazerem o que quiser. Às vezes, as pessoas extrapolam e não tem limite para a maldade das pessoas. Entendeu? Então, como você vai falar, é só para ter essa ideia. Né? O mesmo Paulo que falou várias coisas, ele também existiu justiça. Quando ele foi injustiçado. Ele não bateu nos caras, ele não fez... Mas ele foi lá e cobrou o direito dele de cidadão romano. E são tantas as situações que nós somos dominados pela ira. E gostaríamos, né, de nos vingar, mas nós, como servos de Deus, nós não devemos agir dessa forma. Né? E são muitas as situações. Eu coloquei algumas aqui, vocês podem ler aí no slide, dá para ler, dá, né? O Diego falou que o da semana passada estava pequeno demais a letra, não estava dando para ler. Então, eu coloquei algumas situações aí no trânsito. Né? Quem aí fica nervoso no trânsito, levanta a mão. Todo mundo que dirige, né? Então, todo mundo que dirige fica nervoso no trânsito. Isso é normal, é da nossa natureza. Mas nós não devemos retribuir a ofensa. E não é só a gente pensando em nós mesmos, mas pensando no outro, como uma forma de exemplo. Como que eu sou servo de Deus, né? Eu sou membro de uma igreja evangélica e muitas vezes eu coloco o adesivo da igreja lá, ou então eu coloco uma frase, né? Servo do Senhor, e aí eu tô lá, fazendo aquele monte de trem, xingando a pessoa me fechou, aí eu já dou um grito, seu, né? Pensa. Aí a pessoa está lá, está escrito lá, servo do Senhor. Esses dias mesmo, o cara, eu nem lembro o que foi que ele fez, não. Aí eu só fiz um comentário, falei, olha, você vê o que o cara faz. Aí a Agatha virou para mim, ou foi Yasmin, não lembro qual das duas. Ah lá, ó, e está escrito lá, está escrito um versículo. Então, assim, se está escrito um versículo, você imagina, é cristão. Aí um cristão fazendo atrocidades, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito, porque a pessoa pode conhecer, falar assim, lá, ó fulano, tá lá na igreja cantando, mas olha como é que tá aqui no trânsito. Tá aprontando todas. Né? Então, nós devemos tomar cuidado com certas situações. Aí eu coloquei essas 3 aqui, que são as mais difíceis de lidar. Trânsito, e não é só para quem dirige, não. Até o pedestre fica com raiva, porque vai passar numa faixa, a pessoa passa por cima de você. Esses dias, eu fui passar numa faixa de pedestre, eu já estava no meio da faixa, o cara veio, ficou ele e a mulher que estava do lado fazendo assim, ó, anda logo, anda logo, anda logo. Desse jeito. Aí eu só olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Aí, quando eu saí um pouquinho fora do carro, ele passou fina em mim, em cima da faixa de pedestre. Foi bem naquela faixa ali, indo para a farmácia, aqui do parque, aqui, não tem uma faixa? E é uma faixa elevada. Não é aquela faixa? Eu passei lá que eu ia para a farmácia. E o cara fez desse jeito comigo. Eu ainda senti, assim, o ventinho do carro passando, assim, meu Deus, quase passou por cima de mim. Aí veio um senhorzinho e falou assim, moça, anota a placa, denuncia. Eu falei, não adianta denunciar, não. Deixa para lá. Porque ninguém vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Mas um dia,
ele vai lembrar disso. E que ele não fez só comigo. Com certeza, ele anda fazendo com todo mundo, porque se fez desse jeito, e a mulher que estava do lado estava tão acostumada também com ele fazendo, é que ela também ficou andando. Meu Deus, como assim? Né? Então, a gente tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Né? Vamos pedir ao Senhor aí paciência. Nas suas orações, o pastor quer falar. Nas suas orações, pede a Jesus paciência, que você vai ver tanta oportunidade que ele vai colocar no meio do seu caminho. Você vai falar assim, por que está acontecendo essas coisas? É porque você pediu paciência. Pode falar, pastor. Aleluia. A gente fica olhando, assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós enfrentamos situações que às vezes nos tira do sério, né? Como a senhora me disse, a palavra de Deus diz, não se paga o mal com o mal, o bem com o mal, né? Ou o mal com o bem, né? E fazendo isso, você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, porque quem tem o conhecimento da palavra somos nós, né? E a palavra de Deus diz assim que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se nós agimos como uma pessoa que não tem conhecimento, que às vezes não tem o temor de Deus, nós estamos colocando em pé de igualdade com eles. E a palavra de Deus diz assim, com a mesma vara que vos medir, vos serão medidos. Isso não é, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre o justo e o injusto, Deus está vendo. É? E Deus aqui vai dar a cada um cobrar a sua ofensa, cobrar quando você se nega. Porque Jesus Cristo, mesmo quando eles bateram nele, deram um tapa na cara dele, ele não ofendeu ninguém, falou assim, eu estou falando a verdade, por que vocês estão me batendo? Ele não reagiu quando eles... Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos trata, que nos molda, que quando nós deixamos que o fruto do Espírito Santo flua em nós, que é longanimidade, benignidade, mansidão, alegria, paz, justamente para nesses momentos difíceis é que nós temos esse fruto, ele apareça. Quando a pessoa te maltrata no trânsito, peraí, eu sou benigno, eu não vou colocar no mesmo pé de igualdade com ele. Quando alguém te fere, você fala, não, eu sou longânimo, eu não vou agir dessa mesma maneira. Então, o Espírito Santo que habita em nós é que nos traz para nós podermos vivenciar a vida de santidade a qual Deus quer que nós vivemos. Se nós temos a mente de Cristo, nós temos que vivenciar isso. Porque hoje, nos tempos atuais, nós queremos pagar na mesma moeda. Pisou, bateu, levou. Nós agimos assim, né? Quantas vezes? Outro dia eu estava conversando com a Lindy, ela falou comigo, acontecendo isso, eu falei, irmão, presta atenção. Isso é Deus forjando o seu caráter, te moldando. Tem coisas que acontecem na vida da gente, é Deus tratando conosco, moldando, peraí, você vai estar te moldando aqui, que você sabe que você vai ter a vitória lá na frente. Por que José do Egito sofreu tanto e Deus honrou lá? E ele não agiu, ele não pagou na mesma moeda com seus irmãos. E nós temos que ter mesmo essa visão de viver que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós temos um inimigo que todo o tempo está usando aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus para nos tirar do sério, para ferir o nosso emocional, para poder fazer que nós saímos da presença de Deus. Então, o que nós temos que deixar é que o fruto do Espírito Santo amadureça em nós, para que ele esteja evidente em nossas vidas, para quando acontecer essas coisas, nós sabemos como lidar com isso. Verdade. E isso aí a gente tem que colocar em todos os ambientes. Eu coloquei 3 aqui, trânsito, trabalho e casa, mas são todos os ambientes da nossa vida. Na escola, na faculdade, na rua. Independente de onde você está, ali num estabelecimento comercial, ou num consultório médico, ou andando na rua. Então, você tem que ser luz onde você pisa. Tem que agir com graça. No trabalho, diante de críticas e injustiças,
Muitas vezes você é humilhado ali no trabalho. Quantas vezes a pessoa aguenta porque precisa levar o sustento para casa, mas é humilhação demais. Tem dia que o pai de família não quer ir trabalhar, não porque está com preguiça, não, mas porque já foi muito humilhado lá. Meu Deus, eu não estou aguentando mais ir para lá, porque eu só estou sofrendo humilhação. Mas o Senhor nos convida a agir com graça. Pode falar, Diego. Uma das coisas que tem que ser o objetivo do crente é ser parecido com Jesus, certo? Alguém discorda disso? Que o crente tem que parecer com Jesus? Isso é um objetivo nosso. Só que o que Jesus fez com relação às humilhações na cruz, por exemplo? Ele orou por aqueles que estavam fazendo mal para ele. Então, nos assemelhar com Cristo, nos assemelhar com Deus, é ter postura de misericórdia com as pessoas, né? Não pagando mal com mal, porque a gente parece com Deus. Então, o nosso Deus é um Deus bom, que derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, ele é misericordioso e bom até com quem é ruim. Então, nós também, em certa medida, precisamos caminhar para essa direção de sermos pessoas benevolentes, pessoas misericordiosas, com pessoas justas e também com as injustas, né? E o irmão aí Pavão vem... quer falar. Pode falar, Pavão. Nessa mesma linha aí de Diego, quando você tem ali no início do Sermão do Monte, né, Jesus citando as características dele, vistas em cada um dos discípulos que estavam ali em frente, cada um pensa, nós pensamos, eu tenho essa característica ou aquela, e logo depois ele vem falar sobre sal da terra e luz do mundo. E o nosso foco é justamente esse, é conflitar entre a nossa natureza humana e a direção do Espírito Santo, para que sejamos verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Esse é o parâmetro do crente. A nossa maior dificuldade, o nosso maior desafio é que as pessoas vejam em nós Cristo. Porque assim, eu tenho tal característica, eu sou bom, eu sou assim, eu sou manso, mas são as suas atitudes que vão demonstrar isso. São as pessoas que estão à nossa volta que vão ver essas características em nós, e não tem como esconder. Por isso que Jesus fala, esse é o parâmetro, então voltam lá nas características que eu falei e vão deixar a direção do Espírito Santo na sua vida, para que você seja reconhecido como servo de Deus, para que você seja reconhecido como um pequeno Cristo. Né? É o fruto do Espírito, né, Tiago? Então, todas as vezes que nós agimos de forma contrária, nós não conseguimos demonstrar. Todas as vezes que nós agimos de forma contrária àquilo que o Senhor nos ensina nas bem-aventuranças, nós vamos ser vistos com maus olhos, né? E isso vai causar o quê? Vai causar uma reação contrária para o reino de Deus, porque nós estamos escandalizando o Evangelho. Então, nós precisamos buscar isso aí que o Tiago falou. Demonstrar aquilo que nós temos. Quando a gente vê os apóstolos falando, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? Jesus. Eles tinham palavra. Eles tinham evangelho. Eles tinham aquilo que Jesus ensinou para eles trouxeram para eles para poder dar. O poder de Deus na vida deles. E para eu ter poder de Deus e para eu ter fruto do Espírito, eu preciso buscar isso na minha vida. Eu preciso estar constantemente em contato com a palavra do nosso Deus. E o último aqui que eu coloquei foi em casa. As ofensas que nós recebemos em casa, muitas vezes dos nossos parentes que não são crentes, né? Um pai, uma mãe, um irmão que não é crente, e a gente alimenta aquilo, e a gente fica com ressentimento, mesmo que eu venha perdoar depois, mas eu guardei aquilo ali por um tempo. E isso também acontece na nossa família da fé, e não deve acontecer. A nossa casa de sangue é a nossa casa da fé. Nós devemos priorizar o perdão
e o diálogo. Se eu tenho alguma coisa, eu devo consertar. Amém, queridos? Não só em casa, na nossa família de sangue, mas na casa do nosso Pai, a nossa família da fé. Amém? Então, é este o chamado radical de Jesus, que nos convida a viver de forma contracultural, demonstrando ao mundo que existe um caminho melhor que a vingança. Então, se a cultura do nosso mundo é a vingança, o Senhor Jesus nos convida hoje a viver de forma contracultural. Isso aí vem lá desde os primórdios. A cultura de se vingar, de estar sempre à frente, né? de não querer ser humilhado, de não querer passar por aquela situação. E muitas vezes a pessoa não está nem sabendo que te ofendeu. Porque às vezes falou uma coisa ali, mas sem ter o desejo no coração de ofender, e você está guardando aquilo ali e envenenando a sua alma. Então, esse chamado radical de Jesus, que muitos acham radical, mas para nós, que conhecemos a palavra, não vemos isso como radical. Mas naquela época era radicalíssimo, né? Jesus falar dessa forma. E aí, Jesus, ele vem nos dar mais um exemplo nesses versículos que nós lemos, que agora é o versículo 40. E ao que quer demandar contigo e tirar a túnica, deixe-lhe também a capa. Olha que coisa interessante isso. É outro versículo que nós precisamos entender isso aí. Esse demandar aqui seria, eu busquei no dicionário, é assim, ó, tentar obter, reivindicar, reclamar, através de um pedido ou exigência. Aí, se você for ver em outras versões também, tá assim, ó. Se for processado no tribunal. Então, ao invés de demandar contigo aí, em outra versão, vai estar, se for processado no tribunal e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Então, Jesus está nos ensinando aqui uma lógica totalmente diferente. Que não devemos ceder somente o que nos foi exigido, mas ele quer mostrar que devemos ter paciência e bondade através da injustiça, mesmo quando implica uma perda. Jesus nos chama a viver com base na graça, não nos nossos direitos. Isso aqui, muitas vezes, para nós, a gente pode pensar, não, mas está errado. A pessoa quer me tirar uma coisa, eu ainda vou dar mais. Mas Jesus está nos mostrando que nós precisamos viver por Ele, não no que nós achamos que é o nosso direito, no que eu acho que eu devo receber ou que deve ser, mesmo que eu vou perder com isso. Então, Jesus nos chama a viver com base na graça. Isso é fácil ou é difícil? Tiago está falando ali que é difícil. E é muito difícil. E a lei judaica, pastor quer falar, e a lei judaica, ela proibia o credor tomar a capa de um homem pobre como garantia. Então, por isso aí que tem esse versículo aí, o Senhor Jesus vem nos ensinando. Ele não podia tomar a capa como garantia à noite, pois a capa era seu cobertor. Então, o pobre usava a capa como um cobertor. Fala aí, pastor, depois a gente vai para Êxodo. Nós vivemos num país que tem uma cultura que é a lei de gesso. Eu tenho que levar vantagem em tudo. Nós sempre olhamos para isso. Outro dia eu estava olhando justamente isso. A pessoa que
Por exemplo, ele fez um financiamento de um carro. Ele assinou direitinho, foi lá, fez tudo certinho, concordou. Depois de algum tempo, ele acha que ele pagou uns juros abusivos. Aí ele entra na justiça para poder ele não pagar mais aquela mesma coisa, né? Então, o conceito de nós acharmos que nós estamos sendo lesados em alguma área nos leva a querer nos defender. Mas muitas vezes isso aqui está na nossa mente. E nós vemos, mas nós não concordamos, não foi certo, que vale o que está escrito. Se nós escrevemos, está tudo certinho lá, por que não agir com honestidade? Né? A pessoa quer, então, naquele momento, a hora que ele precisou, estava tudo certo. Depois de uma certa coisa, ele achou que ele era indevido o que estava cobrando dele. Mas não, você não concordou, não aceitou tudo certinho. Então, o que eu quero dizer assim, quando a pessoa, essa pessoa te deu, tomou a camisa, dá também a capa, se ele tirou juros indevidos, você tem que continuar, meu filho. Você concordou. Então, seja o que você é, seja o cristão que você é, né? Porque nós vivemos num mundo que nós queremos sempre levar vantagem. E nós entendemos que muitas vezes nós negociamos, vivemos, nós estamos tratando com pessoas que não têm o conhecimento do que é ser cristão. E ser cristão não é ser bobo. O cristão, ele pode irar, ele pode ficar chateado, ele pode... Mas a palavra diz, ireis, mas não pequeis. E lá em Coríntios diz assim, cuidado para que não brote em seu coração nenhuma raiz de amargura, que muitos são contaminados. E nós precisamos justamente isso, guardar o nosso coração, porque a palavra de Deus diz assim, guarda o teu coração, porque dele é que procede fonte de vida. E os lábios falam é o que está no teu coração. É onde nós temos que ter cuidado para nós podermos vivenciar e ser a testemunha a qual nós fomos chamados para ser. Não só para dessa questão de vantagem, tem uma época que foi febre, aquele seguro DPVAT. Eu lembro que tinha uns pedreiros em casa, eles brincavam assim, não, caiu do muro, você vai atrás do advogado, fala que alguém bateu no você na rua ali, virou a esquina, você não viu placa, você não viu nada. Teve uma situação que um carro encostou na minha sobrinha, ela estava atravessando a rua, e aí eles chamaram, né, ficaram todo mundo preocupado, levaram no hospital e tal. Como deu entrada no hospital, porque ficou, né, quando a preocupação, que ela era pequena, o pessoal, advogado, o pessoal na época dos escritórios ligando para minha irmã, gente, vem cá e tal, vamos entrar para procurar o seguro e tal, fala que ela ficou traumatizada, fala que não sei o quê, inventando um tanto de coisa para ganhar dinheiro. E minha irmã tá assim, podia ir, né? Eu falei, de jeito nenhum. Eu brinquei, não pode não, porque hoje, se você bobear, as pessoas têm essa cultura de querer sempre levar vantagem. É só para fechar isso que Nádia falou, a gente tem que fazer separação mesmo. Uma coisa é seu direito. A lei autoriza que você faça e é legal. Outra coisa é você inventar provas, criar histórias, criar situações para tirar vantagem para si. Infelizmente, o brasileiro tem essa cultura de querer tirar vantagem das coisas. Então, essa questão do DPVAT, muita gente se aproveitou disso para poder ganhar um dinheiro que ela não tinha o direito de ter. Agora, se de fato você sofreu um acidente, é o seu direito, é algo legal, tudo bem, não é pecado você querer o seu direito, mas como Nádia diz, você pode também abrir mão. Se isso vai escandalizar alguém, se isso vai trazer prejuízo para o reino, se isso vai ferir os princípios cristãos, você faça a sua escolha. Você quer realmente a justiça humana ou você quer deixar nas mãos de Deus? É uma questão particular. Você está pecando se você exigir seu direito? Não. Se é o seu direito na lei, antigamente mexia um negócio. Se você trabalhava num lugar e a pessoa era um péssimo patrão, ela fazia tudo errado. Se você fosse lá no sindicato, você era a pior pessoa do mundo. Por quê? Você não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer? Eu estou dentro do meu direito. Você não pode fazer porque eles vão te retalhar. Eles vão me retalhar. Então, assim, os meus direitos, eles foram tirados de mim. Eu não posso recorrer à justiça por esse motivo. Então, antigamente tinha muito isso. Hoje a visão das pessoas mudou. Mas, infelizmente, na cultura brasileira, ainda há muito essa questão de tirar proveito de coisas que não existem, de criar situações para poder ganhar alguma coisa, ou justificar, né? Como eu já falei aqui em outras aulas passadas, questão do
imposto de renda. Ah, eu vou sonegar mesmo, porque tudo nesse Brasil é roubo, esse povo fica roubando imposto de mim. Minha filha, mas é lei. Deixa que Deus, se estão roubando de você, você cumpre a sua parte perante a lei e deixa que o Senhor faça justiça. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente que é cristão, a linha é muito tênue. Fique esperto, não deixe o inimigo usar situações para envergonhar o nome de Cristo e o Evangelho e você fazer alguma coisa porque você quer o seu benefício próprio. Não é assim. Nós estamos aqui implantando a cultura do reino. Qual reino que é? De Cristo. Esse mundo aqui tem uma cultura perversa. Nós não podemos seguir essa cultura, nós temos que ter muito cuidado e abrir os nossos olhos. Só para finalizar aqui, e aí a gente já para por aqui, depois a gente volta nessa parte da capa, porque ainda tem uma parte grande de teologia bíblica para a gente poder ver, mas esse negócio que a Carol está falando aí, né, da gente tirar vantagem e tal, e o que é seu direito? Eu passei por uma situação quando a gente estava até falando sobre dívida, né? Pagar quem deve. Aí o Tiago ainda riu de mim, brincou, falou assim, você vem aqui na escola bíblica, viu? Tem uma professora aqui que está dando aula sobre isso. Mas o que acontece? Eu fui lavar roupa, eu levanto cedo todo dia, né? Aí eu falei assim, eram umas 5h30 da manhã, eu falei, vou pôr a roupa na máquina, porque aí eu já adianto. Aí eu peguei a roupa, pus na máquina. Cadê a água? Minha água da máquina é a única que vem da rua. As outras todas da caixa. Só da máquina que eu coloquei da rua para vir mais forte. E aí, não tinha água. Eu falei, a água foi embora? Aí quando eu saio lá fora, já era umas 6 e pouco da manhã, eu saí lá fora, o passeio da minha vizinha estava jorrando água. Ela lava lá dentro da casa dela. Porque tem cachorro, estava jorrando água assim. Eu falei, uai, só eu que estou sem água aqui. Quando eu olho, a Copasa lacrou minha água. Eu estava sem água em casa, eu não sei nem desde quando, porque eu uso a água da caixa. E aí, quando eu chego lá para reclamar, gente, uma vida, aquilo ali assim, ó. E muita gente, muita demora para te atender. Eu estava com fogo nos olhos. Eu queria matar um. Sério? Eu queria matar um. Se apareceu um na minha frente, ele falou assim, não vai para lá assim, você está muito nervosa. E eu estava muito nervosa. Falei, gente, não tem condição. Falando. Mês 9. O mês 9 venceu lá em casa dia 24, dia que fez o Pix, dia 6 do mês 9. Então, bem antes. Eu falei, gente, essa conta eu já paguei. Como é que eu estou devendo? E aí, fiquei lá a manhã inteira, aquele tanto de trem para fazer, mas eu já tinha me acalmado, né? Ele falou, não vai para lá assim. Olha o testemunho. Aí eu me acalmei um pouquinho, eu falei assim, agora eu vou. Passei primeiro no meu cunhado lá na oficina, para ele resolver o negócio do carro para mim. Uma luz tinha queimado lá do pisca lá, sei de que lá, e depois eu fui para lá. Aí eu já tinha me acalmado, cheguei lá, fiquei a manhã toda lá, beleza. Aí falaram comigo que eu estava devendo essa conta. Eu peguei e mostrei para ele, olha aqui, pagamento com Pix. Já sei o que aconteceu, já sei. Todos os clientes que pagaram com Pix no mês de setembro, o Banco Santander não repassou, por isso você está devendo. Aí tem condição um negócio desse? Aí foram lá e cortaram minha água. Aí só que eu já estava calma. Eu falei, e aí como é que a gente faz agora? Ele falou, não, me manda, porque a minha vontade era falar com ele, mas como assim? Vocês estão sabendo o negócio, vocês vão lá e cortam minha água? Gente, tinha um lacre na minha água. Um lacre na minha água, no registro. Eu falei, gente, como assim? Né? E aí eles simplesmente preferiram ir lá e cortar do que me mandar um e-mail e falar assim, manda aí o comprovante, porque nós tivemos um problema aqui, manda o comprovante. Aí o que eu fiz? Mandei o comprovante para o e-mail do funcionário lá, ele mandou para o setor responsável, 24 horas depois eles tinham tirado essa dívida do meu nome. Né? Então, assim, cabia um processo? Cabia. É meu direito? É. Mas, falei, não, vou deixar para lá. Se acontecer de novo, eu faço. Né? Então, a gente
tem que saber lidar com certas situações, de fica nervoso. E, às vezes, se eu fosse para lá nervosa do jeito que eu estava, eu ia agir de forma que ia escandalizar o evangelho. Eu ia xingar todo mundo, ia fazer barraca, ainda mais que demorou muito. Eu tinha pegado a senha em 46 e ainda estava na 14, ou era 15, e não andava. E essa era a minha, né? Porque tinha várias prioridades e tudo. Então, é isso aí. Na próxima aula, a gente fala sobre a capa e encerra esse período do Sermão do Monte. Amém?